O Supremo Tribunal Federal decidiu neste domingo que os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, não podem se candidatar à reeleição para os postos. E para falar mais sobre esse entendimento, gentilmente nos atende o jurista, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago. Um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Bom, ministro, o Supremo simplesmente fez o que tinha que fazer, respeitou e analisou a Constituição. O senhor concorda? Lógico, a Constituição, no artigo 57, parágrafo 4º, é precisa e claro. Proíbe a reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado, e isso se prende à reeleição dentro da mesma legislatura. É o que já está estabelecido desde a eleição de Ulisses, já no âmbito ainda da Constituição de 1967, quando ele foi reeleito presidente da Câmara e presidente da Constituinte. E depois a Constituição estabeleceu, de 88, esse princípio claro, preciso, e o regimento interno das casas, tanto do Senado quanto da Câmara, também aí esclarecem de forma precisa que não pode haver reeleição dentro da mesma legislatura. E por quê? Qual o fundamento? Por qual razão? A razão está na circunstância de que o presidente do Senado ou da Câmara, sendo possível que eles se reelejam, eles podem usar, e é fácil usar, a presidência para cooptação de votos para a reeleição, concedendo benefícios, participação em comissões, viagens, participação em tarefas relevantes do Legislativo. E, portanto, se evita, dessa forma, que se utilize o cargo de presidência da Câmara e do Senado para cooptar votos. É uma medida de ordem ética, de ordem moral. E por que isso não se aplica à nova legislatura? Não se aplica à nova legislatura porque o colégio eleitoral na nova legislatura é completamente diverso. A Câmara dos Deputados tem mais ou menos uma alteração de 80%, de 60% da sua composição, em média, muitas vezes mais. 60% dos deputados não se reelegem. Assim, há um novo colégio eleitoral, o que justifica que possa haver reeleição numa nova legislatura, mas não reeleição na própria legislatura. É espantoso que alguns ministros supremos tenham feito essa interpretação. Mais espantoso ainda é a interpretação feita pelo recente ministro Cássio, que votou isoladamente, e eu não sei como é que ele consegue explicar que ele aceita a reeleição do Alcolumbre e não aceita a reeleição do Maia. Esse é uma passe de mágica, né? Esse é um passe de mágica que atendia, sem dúvida nenhuma, os interesses do presidente Bolsonaro. Doutor Reale, agora a pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Diga, Zé Maria. Doutor Reale, não é novo esse debate aqui, né? Vários presidentes tentaram. José Sarney tentou com João Paulo Cunha, pelo menos os dois tiveram ali a decência de apresentar uma emenda à Constituição, que foi derrotada por pouco. A diferença, eles conseguiram 305 votos, são necessários 308 votos. Nesta decisão contrária, o Congresso legislou, a não legislação, disse não à mudança, ou seja, não à possibilidade de reeleição. Assim, houve um grande debate, como o senhor disse ali, alguns ministros entraram na ideia da reeleição. A minha pergunta, doutor Reale, é sobre o limite, até onde, que esse é o debate novo, até onde pode ir um ministro do Supremo ou um juiz, né, para decidir acima da lei e da Constituição. Qual é essa liberdade? É incrível que ele tenha estabelecido essa interpretação, porque não cabe interpretação. Há, inclusive, além dessa lembrança boa sua sobre a proposta de emendas constitucionais que foram rejeitadas, a demonstrar que se reconhecia que era só por emenda constitucional que essa matéria poderia ser modificada, existe também uma emenda constitucional número 50 de 2006, que altera o parágrafo 4º do artigo 57, num pequeno detalhe. Neste parágrafo se estabelecia que o mandato é de 2 anos e 2 só por escrito, sem um numeral. E aí a emenda constitucional só acrescentou o número 2. Portanto, mexeu no parágrafo 4º do artigo 57 e manteve a sua redação, fazendo uma pequena alteração. Portanto, esse ativismo judicial
de querer fazer uma interpretação que não é uma interpretação conforme a Constituição, é uma interpretação desconforme da Constituição, né? Criaram uma nova categoria, uma interpretação desconforme. É inacreditável, e isto depunha contra o Supremo Tribunal Federal, porque estava decidindo em função do quadro político que nós temos. Qual é o quadro político que nós temos? A ausência absoluta de lideranças. Então, o Supremo estava decidindo, é melhor deixar o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que são ainda pessoas com alguma ponderação à frente do órgão legislativo, do que uma aventura de ter um presidente da Câmara, um presidente do Senado, que não se sabe quem é e que pode seguir na linha desvairada do presidente Bolsonaro. Então, era essa, mas não se justifica de forma nenhuma romper, rasgar a Constituição por um casuísmo dessa natureza, fazendo o Supremo Tribunal Federal não um papel de guardião da Constituição, mas de agente político. Portanto, o limite Sim. é a própria Constituição. Querer rasgar a Constituição para fazer um procedimento de ordem política é o que não pode acontecer com o Supremo Tribunal Federal. Doutor Reale, então a decisão agora do STF foi a esperada, a correta, e o senhor acredita também que ela contribua para uma melhor imagem da Corte, que vem sofrendo constantes críticas com relação ao autoritarismo, interferência excessiva em assuntos diversos? Como o senhor analisa, vê atualmente o desempenho dos ministros do Supremo? Sem dúvida, há um ativismo judicial muito grande, com uma atividade que vai além da interpretação para a criação, e o que chama-se também da modulação dos efeitos. Toma uma decisão que é inovadora, que é criadora de norma, que é criadora de uma solução que a norma não prevê, e depois analisam quais são as consequências, e aí estabelecem uma modulação. Isto vale, mas até tal ponto. Não vale para o ponto X, ou seja, criam normas, criam direito, né? E ainda modulam, porque ficam com receio de que a solução criada possa ter consequências além das desejadas. Então, fazem o que chama-se a modulação dos efeitos. O Supremo Tribunal Federal, e esse foi o discurso do ministro Fux, quando tomou posse, no sentido de reduzir as decisões monocráticas, especialmente esse ativismo está presente em decisões monocráticas, né, e estabelecer o princípio da colegialidade e ter uma limitação. O Supremo Tribunal Federal muitas vezes age politicamente e não como um mero intérprete, que deve ser, da Constituição.